Oi, gente, bom dia! Então, hoje, iniciando a nossa semana, hoje é uma segunda-feira, vocês já fizeram as provas, então estamos entrando no nosso quarto bimestre, vamos começar a utilizar o módulo 4, certo? E agora, com a aula de português, iniciando o capítulo 10. Sobre o que vamos falar no capítulo 10? Olha só o título. Vamos caminhar? Vamos caminhar? Olha só. Olha essa fotografia aqui. Então, o que está sendo representado, né, nessa fotografia? Nesta fotografia. Pessoas caminhando, né? Olha só. As pessoas estão caminhando. Você gosta de caminhar? Gosta? Por que você gosta de caminhar? Hein? E em sua opinião, né? Por que caminhar é importante para a nossa saúde, né? E para o ambiente, por que é bom e é importante para o ambiente, hein? Então vamos lá, vamos responder essas perguntas. Diariamente, muitas pessoas vão ao trabalho e à escola a pé. Muito bom, eu venho, né? Meu trabalho a pé. Você sabia que caminhar é uma atividade física muito importante? Sabia, gente? Caminhar um pouquinho por dia faz bem à nossa saúde e também vai contribuir para o meio ambiente. Tia, como assim o meio ambiente? Por quê? Porque se nós nos locomovemos a pé, a gente utiliza menos os veículos motorizados, as motocicletas, os carros, os ônibus, e aí eles não poluem o ar, né? A gente faz aí uma economia, tá? A gente colabora, certo? Com o ambiente, né? Fazendo com que ele fique menos poluído, ok? Então a gente faz duas coisas boas pra gente, né? Para a nossa saúde e também para a gente é bom que o ambiente fique menos poluído, ok? Então, gente, nessa foto aqui são pessoas em Londres, lá na Inglaterra, olha, e elas estão caminhando. Vamos lá então para a nossa página 10, com o início da nossa conversa, porque a gente sempre tem uma conversinha antes da leitura principal. Então vamos lá. Você vai à escola de carro, de bicicleta, de transporte público ou a pé? Entre essas formas de se locomover, qual delas seria mais benéfica? Benéfica que faz bem, né? Ao meio ambiente e à sua saúde. E em que situações você tem o hábito de se locomover a pé? Você vai à padaria a pé? Vai à mercearia a pé? Vai à escola? Em que tipo de situação você se locomove a pé? O texto a seguir é uma carta escrita por uma leitora a um veículo de comunicação, ou seja, deve ter sido veículo de comunicação que pode ser uma rede de televisão, uma rádio, né, o jornal. Então vamos lá. Como você imagina que seja um texto como esse? Comente com os colegas. Então vamos lá. Vamos ler a carta de leitor e conhecer uma opinião sobre um assunto muito importante. Então, o início e o título, Pela Calçada. É o título, Pela Calçada. Adorei essa matéria da última edição. Vocês retrataram exatamente o que penso sobre maravilhas de andar a pé e a forma de poder perceber e sentir o que temos em nossa volta. Realmente é encantador caminhar por aí, é a melhor maneira de descobrir algo num lugar diferente, as pessoas, cada detalhe de uma rua, uma árvore, o céu. Caminho bastante e evito ao máximo usar o carro. Faço isso só quando é realmente necessário. E troco também o carro pela bicicleta ou pelo ônibus. Isso me ajuda a redescobrir tudo o que há à minha volta. Obrigada por mais uma matéria excelente. Eliane Aragues. Eliane Aragues, esse texto Pela Calçada, está lá na revista Vida Simples, né, da editora Abril. Ok? Então,
Vamos interpretar aqui o que foi escrito aqui pela Eliane. No dia a dia, em quais situações você poderia se deslocar a pé em vez de utilizar um carro? Gente, eu venho para o meu trabalho a pé, né? Não custa nada, é bem pertinho, eu dou aquela caminhada cedinho, é legal, é bom, me faz bem, já que eu não tenho tempo nos outros horários para poder ir a uma academia, caminhar à noitinha, porque eu dou aulas no restante do dia. Então, essa caminhada para mim é maravilhosa, é muito boa. Você concorda com as ideias da leitora sobre se locomover a pé? Comente. Eu vou comentar, eu concordo. É bom caminhar, olhar, né? Encontrar com as pessoas, dar bom dia, né? Isso é muito legal. Então, primeira questão, qual é a relação do título da carta com o assunto apresentado? Ou seja, o título é Pela Calçada, né? Então, qual é a relação do título com o assunto que foi apresentado? Então, é o seguinte, gente, o título Pela Calçada, lá na questão 1 da página 11, né? Estou na página 11, lá na questão 1. Qual é a relação? Então, olha só, o título é Pela Calçada, o título Pela Calçada, o título Pela Calçada, ele sugere o espaço em que os pedestres, né, nós que andamos a pé, somos pedestres, caminham ao se locomover a pé. Então, pela calçada. É pela calçada, né, gente? Eu fico impressionada. Às vezes eu vejo muita gente andando no meio da rua sem a menor necessidade. Gente, a calçada é exatamente... a rua é o espaço para os veículos, para as bicicletas. Até em algumas ruas tem o espaço para as bicicletas, né? As ciclovias. Então, o meio da rua, a avenida, né? São para os carros, para as motocicletas, para os ônibus, ok? Você, pessoa, pedestre, se desloca, se locomove, é pela calçada, né? Pela calçada. Se pela calçada muitas vezes é perigoso, imagina no meio da rua. Tia, mas quando eu for atravessar, tem a faixa de pedestre. Tia, mas lá na minha rua não tem faixa de pedestre. Não tem problema, atravessa com cuidado. Mas quando atravessar, vai direto para outra calçada. Ah, tia, mas lá na minha vizinha tem um monte de lixo na calçada. Desvia do lixo, depois sobe a calçada novamente. Calçada é o lugar de quem anda a pé. Então, questão 2. Pinte a ilustração que representa o sentimento da leitora em relação à matéria que ela leu. Gente, ela está feliz. Ela está feliz. Então, você vai pintar essa primeira carinha aqui, ó. Que é a carinha de feliz, ok? E lá na terceira questão diz o seguinte: segundo a leitora, qual é a vantagem de se locomover a pé? Ela diz aqui que é possível, se você está a pé, é possível observar, né? Olha só, é possível observar e conhecer pessoas e lugares. Então, é possível que você conheça pessoas e lugares se você anda a pé pela calçada, ok? Então, agora lá na página 12, o que é que nós temos? Ele pede que você assinale, lá na quarta questão, vamos colocar aqui, página 12,
quarta questão, ele pede que você assinale com um X as formas de se deslocar que a autora da carta prioriza. O que ela dá prioridade? É a bicicleta? Sim. É ao carro? Não. É a motocicleta? Também não. Ao ônibus, ela falou sim. A pé ou mesmo de ônibus, né? Eu prefiro, ela falou. Então, lá na quinta questão, ainda na página 12, pede que você leia um trecho, né? O trecho onde ela diz: realmente é encantador caminhar por aí, é a melhor maneira de descobrir algo, um lugar diferente, as pessoas, cada detalhe de uma rua, uma árvore, o céu. Então, lá na questão A diz o seguinte: a palavra em destaque, que é encantador, indica que caminhar não é bom, indica que caminhar é bom e agradável, ou indica que é cansativo? Nossa, ela falou coisas boas, né? É a melhor maneira de descobrir algo. Então, é essa aqui, é bom e agradável. Na B, pede que você cite, que você diga, que você escreva, no caso. Cite palavras que poderiam ser empregadas no lugar de encantador, mantendo o mesmo sentido. Eu posso dizer, gente, que é agradável, né? Algo que é encantador pode ser agradável, prazeroso, dá prazer de caminhar pela calçada, né? Por aí. Página 13. Lá na página 13, olha só. Pede que você faça o seguinte, na questão 6, que você veja a forma de como a leitora se despede na carta. Obrigada por mais uma matéria excelente. Então, lá na 6A, ela pede o quê? Assinale a alternativa correta sobre essa forma de despedida. Ela revela uma crítica à matéria que ela leu, né? Ou ela demonstra um agradecimento pela matéria que foi publicada? É a segunda, né? Ela demonstra agradecimento, isso. Lá na B, nós temos o quê? Ela diz o seguinte: ao expressar em destaque na despedida, reforça que a leitora, ela não gostou da matéria lida ou ela gostou muito da matéria que ela leu? Gente, ela gostou muito, né? Com essas expressões, com esse agradecimento, isso quer dizer que ela gostou bastante. Então, lá na questão 7, nós temos o quê? Ele pede que você pinte o veículo em que a carta da leitora foi publicada. Se você prestou atenção, quando eu terminei de ler o texto, eu li a fonte, de onde vinha, certo? De onde veio o texto, aonde estava o texto? Numa revista. Então, você vai pintar a revista lá na questão 7, ok? Lá na questão 8, diz o seguinte: olha, gente, quem escreve uma carta é chamado de remetente. Vocês sabiam disso? Quem escreve uma carta é chamado de remetente, que remeteu, que enviou a carta. E quem escreve é o remetente, ok? Questão 8 da página 13. Página 13, agora questão 8, ok? Quem era o remetente dessa carta? A Eliane Aragues. Eliane Aragues. Ok. Na B, pergunta: como você identificou o remetente? Pela assinatura no final da carta, né? Então, por meio da assinatura no final
da carta. A assinatura lá no final da carta, certo? Lá na nona questão, pergunta o seguinte: quem recebeu a carta, quem recebe a carta é chamado destinatário. Para onde foi a carta? Assinale o destinatário da carta lida. São os leitores da revista ou a equipe da redação? A equipe, né, gente? Foi a redação da revista. A revista foi que recebeu a carta da leitora, ok? Lá na página agora 14, vou colocar bem aqui, olha. Página 14, nós temos agora a questão 10. O que pergunta lá na questão 10, gente? Para quais outros veículos podemos enviar uma carta de leitor? Para redação de jornais, para redação. Redação é o lugar onde a matéria é produzida, né? É escrita. Para redação de jornais, podem ser jornais escritos ou jornais falados, né? Como jornais de TV. Impressos ou digitais, né? Os canais aí da internet. Impressos, que é o jornal de papel, ou digitais. Lá na questão 11, diz o seguinte: todas as alternativas a seguir poderiam ser objetivos de uma carta de leitor. Qual delas indica o objetivo da carta que você leu? Assinale com o X a opção correta. Corrigir informações apresentadas em uma matéria, criticar uma matéria ou elogiar uma matéria. Gente, lá na 11, ela elogiou a matéria. Então, você vai fazer um xizinho no último quadrinho, ok? Então, vamos ver aqui o que nós vimos hoje. A carta do leitor, gente, é um texto escrito por um leitor, por alguém que leu uma matéria, né? E é enviado para os veículos de comunicação, como jornais, revistas. E nessas cartas, os leitores, eles se posicionam sobre as matérias que eles leram, apresentando geralmente ou um elogio, ou uma crítica, ou ainda corrigindo uma informação que talvez não tenha sido dada corretamente. Então, entre as cartas enviadas, algumas são escolhidas e são publicadas, né? São colocadas no jornal ou na revista, como foi o caso da carta da Eliane, que era um elogio, né? Então, benefícios da caminhada. Vamos lá? Caminhar pode trazer inúmeros benefícios, tanto ao meio ambiente quanto à nossa saúde. Ao nos locomovermos a pé, diminuímos o tráfego de carros nas ruas, sim, e, consequentemente, vai diminuir também a poluição do ar, a poluição atmosférica. Andar também é uma atividade que faz bem ao nosso coração, o coração agradece, ao nosso sistema de circulação, além de prevenir muitas doenças, como diabetes e também hipertensão. Chegamos na página 14, concluímos então a aula de hoje e eu adorei esse texto e eu amei essa aula, a primeira aula do nosso módulo 4. Tchau, tchau.